Muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui novamente para mais um diálogo, mais uma reflexão, nesses canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Sempre que aqui viemos, procuramos trazer um tema da doutrina espírita vinculado às verdades das leis divinas do nosso Mestre Jesus, relativos ao nosso comportamento, à nossa existência. Então hoje vamos falar de indulgência. Mas todo o trabalho que a gente faz aqui na Sociedade Espírita, seja online, seja presencial, a gente sempre começa com uma oração de abertura. Então eu convido todos vocês para que serenem os vossos pensamentos. Pense em Deus, em Jesus, no nosso guia, guardião, no nosso anjo protetor, elevando o nosso coração ao alto, para neste momento dar graças pela vida, agradecer a oportunidade que temos neste planeta, neste país, neste rincão, agradecer a proteção do Mestre Jesus e suas falanges, os ensinamentos que nos são oferecidos, agradecer a família, o teto, a saúde, muito importante. Então que Jesus, este amigo de todas as horas, possa neste momento nos proteger e nos amparar, e que suas falanges espalhadas pelo orbe, sobretudo sobre o solo brasileiro, possam nos auxiliar nesta luta em que estamos sendo provacionados. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Bem, meus amigos, falando em Jesus, o tema de hoje segue os seus ensinamentos. A indulgência é mais uma oportunidade que temos para entendermos as leis da vida. Sim, insisto com isso. Porque nós temos tanta dificuldade de compreender desta forma? Porque nós, quando falamos de Jesus, de Deus, nosso Pai Criador, levamos para o campo religioso como isso fosse um apêndice, uma coisa desnecessária, supérflua, quando na realidade é o essencial. É o essencial. Por quê? Porque Jesus falou de indulgência dentro do contexto da caridade, quando nos convidou a olharmos o nosso semelhante com brandura, com os olhos da alma, sem a severidade que não gostaríamos que fosse aplicado a nós mesmos, sem julgamentos maldosos, com a devida compreensão de que todos somos imperfeitos e que, portanto, devemos olhar as imperfeições do próximo com amor, com mansidão, como gostaríamos que as nossas também fossem olhadas. Mas não é o que acontece no momento. Infelizmente não é. Percebemos ao nosso redor, ou pelos meios de comunicação, uma polarização da violência, das contrariedades, do deboche, da indisciplina, da falta de consciência coletiva. Se não estamos no grupo de risco, não é por isso que podemos dar vazão aos nossos caprichos, às nossas ilusões, desrespeitar as normas de saúde pública, os protocolos de prevenção.
enchendo logradouros públicos, por exemplo, quando existe uma campanha intensa para o distanciamento social, fazendo festinhas clandestinas em nossas casas ou comunidades, como se nós vivêssemos numa bolha, não usando máscaras, fazendo aglomerações nos centros comerciais como se o mundo fosse acabar, nos tornando vetores de transmissão do vírus. Devemos avançar da ideia de que tudo deve ser gerido por legislação, por multas, por castigos. A humanidade está madura para decidir ética e moralmente a favor do todo, do coletivo, da grandeza individual de cada um, na participação do todo, diminuindo os egos. O mundo sofre uma pandemia e tem muitas dificuldades de lidar com ela, sob todos os aspectos. Sob o aspecto científico, a saúde pública está à beira do colapso. Soluções para os infectados em hospitais, descoberta de curas, vacina, está tudo muito difícil. Caminha, é verdade, mas a que preço? E sob o ponto de vista comportamental e existencial, não devemos nos comportar de maneira a ajudar na ampliação do contágio. Devemos participar ativamente do combate, pessoal e coletivamente. Mas qual é o ponto de equilíbrio entre preservar vidas e o sistema econômico, que também não pode entrar em colapso? Devemos buscar isso, incessantemente devemos. Então, uma maneira de fazer isso é nos orientando, buscando conhecimento, estudando, refletindo, procurando informações que possam nos ajudar nas soluções para nós e para a humanidade, e soluções que possam ser duradouras e definitivas. Temos dito aqui que é tempo de reflexão, que a pandemia veio nos alertar sobre o nosso comportamento. Precisamos entender então o fenômeno e buscar as causas, eliminando os efeitos e estabelecendo uma tranquilidade para o porvir. Por isso que o Espiritismo é importante. Ensina que está em nós a causa da nossa felicidade e da infelicidade. Está em nós a causa determinante da nossa saúde e da nossa doença. Como? No nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Então, meus queridos, eu vos convido, vamos estudar Jesus e seus ensinamentos. Isso já vira obrigação, pois nós aos poucos estamos despertando para a realidade que é um antídoto para combater os nossos males. Para introduzir o assunto de hoje, indulgência, que está lá no capítulo 10 do Evangelho, dos itens 16 ao 21, nós vamos utilizar dois estudos de uma palestrante e pesquisadora espírita que aborda cientificamente os ensinamentos espirituais. Estamos falando de Anete Guimarães. E ela, com muita propriedade, nos fala, no primeiro assunto, sobre a mansidão como forma de fortalecimento do sistema imunológico. Sim, mansidão, paz no coração. E relata os estudos científicos de um dos 100 mais renomados cientistas da atualidade, Richard Davidson, professor da Universidade de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. E o segundo, ela trata do tema Fora da caridade não há salvação,
como forma de estabelecimento da saúde em um estudo de pesquisadores da Universidade de Harvard. Vamos às reflexões. Quando ela fala sobre a mansidão, ela começa dizendo: os mansos herdarão a terra, não é? Como assim? Como assim? Não serão os mais fortes? Os mais ricos? Os mais intelectualizados? Isso não faz sentido. Isso deve ser uma metáfora. Isso deve ser uma figura de linguagem. Não, diz ela, não. Eu descobri que isso é verdade. E aí cita a pandemia do coronavírus, porque esse pronunciamento dela foi no início da pandemia aqui no Brasil, ou no mundo, janeiro de 2020. E daí ela fala que se a pandemia se espalhar, virar pandemia, ser pandemia, atingir toda a humanidade, quem sobra? Quem sobra? Obviamente aqueles que têm o sistema imunológico mais eficiente. Dizima então os mais fracos, os mais doentes, ficarão os mais fortes. E diz que isso é ciência. Os mais aptos, os mais adaptados, isso é Darwin, é evolução. Então os que tiverem o sistema imunológico mais eficiente sobreviverão à pandemia. Não é que os cientistas chegaram a esta conclusão? Quanto mais você pratica a bondade, mais eficiente é o seu sistema imunológico. Que os bons são biologicamente mais fortes, organismo mais resistente. Então, se baixar um apocalipse com a pandemia, os bons herdarão a terra. Quanto mais se aprofundam os estudos, mais se descobre essas realidades espirituais, evangélicas. A paz, a mansidão melhora e fortalece o sistema imunológico. Aí ela faz uma pausa e diz: peraí. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos? Isso já não está escrito? Alguém já não disse isso? Sim, senhores, sim. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia e colocou no Sermão da Montanha que os mansos verdadeiramente herdarão a terra. E encerra este breve pronunciamento dizendo para nós não nos preocuparmos se nós ainda não somos mansos, porque os mansos vão tratar de nos ajudar para nós herdar a terra. Que maravilha, viu? Eu fico assim, preenchido de alegria, de esperança. A minha fé fortalece, a minha coragem se robustece quando eu vejo tudo isso que eu acredito sendo comprovado cientificamente que é a forma da humanidade acreditar. No outro vídeo, ela fala de um estudo com os estudantes de Harvard, onde a universidade, visando compreender em que se fundamenta a felicidade e o bem viver, num estudo de mais de 80 anos, então começou em 1938, com 238 jovens estudantes da universidade. Esse estudo, que passou por mais de 2.000 familiares desses estudantes, pesquisas e mais pesquisas, foi publicado em 2015. Resolveram antecipar a publicação porque eles tinham acordado que eles só publicariam depois de que todos os participantes estivessem desencarnados, mas tinham 19 encarnados ainda e eles acordaram em razão da importância do estudo,
de que as pesquisas fossem divulgadas. E o que tem nessa análise? Na análise, por exemplo, eles podiam dizer com certeza o estado de saúde de uma pessoa, comparando o colesterol dela com aquilo que ela fez, com aquilo que ela procedeu, com o seu comportamento. Com mais exatidão que um exame de sangue. Que havia uma relação direta de saúde física e mental de uma pessoa e o número de pessoas com quem ela se importava. Estão vendo aonde vai chegar o resultado? Como assim? Quanto maior o número de pessoas que você se importa, que você se preocupa, que você se doa, mais saudável é sua mente e o seu corpo. Independente da riqueza. Porque todos esses meninos de Harvard, todos eram bem encaminhados economicamente. Não foi o fator determinante da felicidade. A riqueza não foi. Ter amantes também não. Relações sexuais também não. Analisaram todas as circunstâncias e variedades e chegaram a uma conclusão. Não importa o que digam, a felicidade vem do amor que você sente por outras pessoas. 80 anos de estudos, investimentos pesados, uma grande quantidade de pessoas inseridas na pesquisa, e se chegou à conclusão que a saúde física e mental vem do número de pessoas com quem você se importa, que a preocupação com as pessoas ao seu redor libertam você da amargura, libertam você do sofrimento, das correntes do ego, do sofrimento atroz de pensar que você é o poço legítimo de todos os sofrimentos da terra. Conclui sua fala dizendo que só o amor liberta você da dor. Gastaram 20 milhões de dólares, centenas de pessoas, milhares de páginas de relatório para chegarem à conclusão que fora da caridade não há salvação. Eu fico preenchido por essa alegria. Isso me faz perseverar naquilo que eu penso, naquilo que eu gosto e naquilo que eu faço. E onde a caridade está inserida? A caridade está inserida nos bem-aventurados os que são misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho. E lá está a indulgência. Com perguntas e respostas. Perguntas do tipo: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? É nesse contexto que nós vamos falar de indulgência. Porque indulgência, meus queridos, é um dos sentimentos mais elevados que se pode ter, que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza-se pela compaixão que a gente demonstra pelo próximo e suas imperfeições. Permite que perdoemos as ofensas daqueles que nos atingem. A indulgência não só espalha a oportunidade de reabilitação do ofensor, mas principalmente pacifica o coração daquele que oferece o perdão. E o Espiritismo, vejam bem, e o Espiritismo adota a divisa: fora da caridade não há salvação. Neste conceito, nesta máxima, há dois conceitos: caridade e salvação. E quem nos ajuda na interpretação é Emmanuel, onde, no livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, na questão 225, Emmanuel diz que temos que traduzir o conceito de salvação por iluminação de nós mesmos.
como caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. A conceituação de Emmanuel não poderia ser mais feliz, porque do conjunto da obra de Allan Kardec surge clara a ideia de que do aprimoramento pessoal como tarefa imprescindível para nós nos elevarmos e chegarmos à condição de espírito puro. A evolução, portanto, é pessoal, é intransferível, a cada um segundo as suas obras. Segundo essa concepção, se constitui então a meta para o qual todos nós fomos criados, todos os espíritos foram criados. É o nosso maravilhoso final. Como condição de conquista, o Espiritismo estabelece o quê? Caridade. Caridade. Tendo em mira que se trata de algo que afasta o sofrimento, que produz felicidade, que produz plenitude. Como nós vimos na pesquisa da Anete Guimarães, todos devem ter o maior interesse em entendê-la e, sobretudo, praticá-la. Objetivando entender melhor isso sobre caridade, Kardec pergunta aos espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra segundo a interpretação de Jesus? E os espíritos disseram: benevolência para com todos, indulgência das imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, gente, o que se infere daí, o que se retira daí, é que a indulgência está dentro do conceito de caridade e significa fazer um juízo suave das fissuras morais alheias, do que os outros fazem ou são e que parece errado, errôneo. É uma questão de valorizar o bem em vez do mal e de temperar com uma certa doçura a própria reflexão sobre o semelhante. Quando se fala em julgamento, porque para interpretar o mal dos outros a gente está praticando um julgamento, logo vem a famosa frase de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Com base nessa assertiva, parece que todo e qualquer julgamento é um erro, mas essa é uma interpretação linear, ela não é correta. Quando Jesus exorta a que não se julgue, a exortação não está no sentido absoluto. Ele quer dizer que apenas não se deve julgar com severidade. Somos cristãos, lembrem. Então não é proibido refletir sobre os equívocos alheios. Aliás, a questão 629 do Livro dos Espíritos consta que a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Então, lá no capítulo 10 do Evangelho, no item 20, está afirmado: a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. O inconveniente é ver em toda parte só o bem, porém, e isso prejudicaria o progresso. Porém, o contexto cristão que a gente deve fazer isso é sob o influxo da indulgência. Implica em fazer um juízo suave, lançar um olhar generoso. Por quê? Porque no mundo inferior todos têm luz e sombra no seu íntimo. Todos possuem virtudes e defeitos. A indulgência, ela pressupõe que nós estamos valorizando o bem em vez do mal. Trata-se de uma medida de prudência, aliás, porque tendo em mira a afirmação de Jesus de que cada um de nós será medido com a medida que nós medir os outros, Mateus capítulo 7, 2, toda a lei divina encontra-se escrita na consciência de cada um de nós.
Isso funciona como juiz da nossa própria conduta. Quem se habituar a analisar severamente os erros do próximo, molda em seu íntimo um juízo implacável. Quando chegar a hora do nosso julgamento, pela eterna justiça, dentro da lei do equilíbrio, nós seremos julgados com o mesmo juízo implacável que nós determinarmos ao nosso semelhante. E outra coisa, esta mensagem fala que a indulgência consiste em um sentimento doce e fraternal, que todos nós devemos alimentar para com os nossos irmãos. O sentimento de indulgência, meus amores, meus queridos, é suave, é saboroso, é tranquilizador, é fraterno, é próprio de irmãos, de seres que se gostam, que se sentem ligados. Nada tem de amargor e de ásperas reprimendas. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. O esforço em ver o próximo de forma positiva torna mais fácil gostar dele e estabelecer vínculos de genuína fraternidade, na medida que ninguém almeja ser amigo de pessoas más, de pessoas perversas, mas sim de criaturas dignas. É lei da vida. Pode-se concluir, então, que a indulgência possui o condão de salvar os relacionamentos humanos, ao conduzi-los a um patamar saudável de auxílio e amparo mútuo. Ela salva o coração do homem da indiferença e da severidade, da imunologia, da saúde psíquica e mental. A indulgência, como componente da caridade, não é só a meta, a libertação final, fruto da vivência perfeita, mas também é um caminho ao viabilizar a fraternidade entre os seres, ainda imperfeitos, todos nós, mas que sonham com a perfeição, e precisamos nos auxiliar mutuamente nesta jornada. Por isso, meus amigos, por isso que precisamos conhecer as verdades das leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Pois se nós continuar flutuando ao acaso da vida, meio cegos, quase sempre impelidos por influências emocionais e instintivas de nossas vidas passadas, ignorantes das leis de Deus, sem entender ou dar importância aos ensinamentos do Mestre Jesus, como um Cristo planetário, é o governador do planeta, foi o criador do planeta. Então, nós estamos diante de um modelo de perfeição que vamos ter que aproveitar os seus ensinamentos e segui-los. Então, gente, estes ensinamentos que ele vem nos passar, da lei divina, do exercício do amor, são fundamentais para que não continuemos cegos na estrada da vida. Este é o nosso recado de hoje. Indulgência, dentro do contexto de caridade, como necessário à nossa salvação. Como cientificamente comprovado, que estabelece fortaleza do nosso corpo para o enfrentamento das doenças, que estabelece fortaleza da nossa saúde física e mental. Esse é o recadinho. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, e para que nós possamos encerrar bem essa nossa reflexão, vamos fazê-lo com uma oração. Sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que nós somos acompanhados pelo nosso guia guardião e pelos espíritos bondosos do Mestre Jesus quando estamos em pensamentos bons, em atitudes boas,
Vamos elevar a nossa alma ao Criador. Agradecendo sempre. Agradecendo a vida, o lar, a família, a saúde, agradecendo sempre. Mas nos dando como imperfeitos, como necessitados. Que neste momento, Mestre Jesus, suas falanges possam descer sobre as nossas águas que estão aqui diante dos nossos aparelhos, a energia necessária para a fluidificação, tornando-as remédios para o nosso uso, para as nossas mazelas, para as nossas dores e os nossos sofrimentos. Que possamos ser envolvidos pelas tuas legiões e pelo teu amor, o amor de Maria de Nazaré, Mestre, para que possamos melhorar a nossa fé, melhorar a nossa coragem, saber que os teus ensinamentos são estradas seguras, rumo a um futuro, a um porvir melhor, a um porvir seguro, a uma terra mais branda, mais pacífica, mais feliz, mais fraterna. Por isso te pedimos, neste momento de muita dificuldade, nos auxilie, nos cure se for do nosso merecimento e da tua vontade. Precisamos muito de ti. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja.